Tá, então, eu vou começar do começo. No nosso universo, existem 4 formas da matéria e da energia se conversarem. Essas 4 são conhecidas como forças fundamentais ou interações fundamentais. Eu quero falar sobre elas para depois ficar mais claro e ficar mais fácil de falar sobre umas outras coisas bem legais, do tipo buracos negros. Bom, beleza, as forças são gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. As 2 primeiras são as mais famosas, então vamos começar nelas. Gravidade. De forma bem simples, gravidade é a força que faz os objetos com massa se atraírem. E esse é um efeito que a gente consegue ver, né? As coisas caem para o chão porque o chão está puxando as coisas. As coisas estão puxando o chão também, mas num grau bem menor. Explicando um pouquinho mais, se você tiver 2 coisas que têm a mesma massa, que elas têm massa igual, elas vão se atrair por igual. Assim, num cenário, né? Num ambiente que não tem mais nada para incomodar elas, tá? Então, elas vão se atrair e elas vão se encontrar no meio do caminho entre as 2, porque se elas têm a mesma massa, a taxa de atração foi a mesma. E se você tiver milhões de coisas se atraindo ao mesmo tempo, a mesma coisa vai acontecer. Elas todas se atraem, acabam juntas, e nesse caso é interessante porque elas se movem praticamente na mesma direção do centro. Isso porque a matéria como um todo se move sempre na direção do centro de gravidade. Ou seja, quando eram 2 coisas, o centro de gravidade fica bem entre elas e as 2 vão para lá. Com um monte de coisas, o centro de gravidade é lá no meio, lá entre elas. E é onde as primeiras colisões vão acontecer. Inclusive, 2 coisas se juntaram e pronto, elas têm mais massa do que as coisas que estão em volta, que agora vão ser atraídas por essa mais do que ela é pelas outras, então tende a ir acumulando tudo nesse mesmo espaço. E é mais ou menos por isso que as coisas bem grandes que tem no universo, tipo estrelas e planetas, elas são todas em formato de bolas. Agora, de acordo com as equações de Einstein, o que a gravidade faz de verdade é distorcer o espaço-tempo. Mas eu vou falar disso outro dia. Por hoje, o que importa pra gente é que a gravidade faz as coisas se atraírem. Agora, outra coisa interessante é que, apesar de tudo, a gravidade é a mais fraca das interações. Porque, olha só, se eu pegar um ímã minúsculo e colocar no metal, o eletromagnetismo ganha da gravidade do planeta inteiro. Ele consegue, inclusive, segurar alguma coisa junto com ele. Só que, apesar de ser a mais fraca, a gravidade tem 2 propriedades que fazem ela ter algumas vantagens. A primeira é o alcance da gravidade, que a rigor é infinito. Todas as forças perdem força com a distância, mas a gravidade é a que menos perde potência. Para usar o exemplo aqui do ímã, é só eu afastar esse ímã um pouquinho que a gravidade já ganha. A outra é que a gravidade é combada, ela acumula. Quanto mais massa alguma coisa tem, maior vai ser a gravidade dessa coisa. Mais forte vai ser a atração dela e maior vai ser o efeito, o alcance dessa gravidade. Ah tá, mas e se a gravidade é tão cabulosa assim, então por que a gente não cai no Sol? Por que o Sol não puxa os planetas e a gente cai tudo lá? Bom, basicamente, o Sol puxa sim, e a gente está sim caindo nele. O que acontece é que se você está muito longe, caindo em direção a alguma coisa muito grande, e se você está numa certa velocidade e erra, você talvez pode continuar caindo para sempre. Porque você está caindo, mas errou. A gravidade dessa coisa vai te puxar o suficiente para alterar a sua trajetória, mas não para anular a velocidade que você já tem. E isso é o que a gente chama de orbitar. No final das contas, Douglas Adams estava certo. Para você voar, é só você se jogar no chão e errar. Tá, mais ou menos certo, né? Porque isso é orbitar, não voar. Tá, vamos lá. Eletromagnetismo agora. Eletromag para os íntimos. Essa interação é a que rege energia elétrica, luz, um monte de coisas. Mas hoje vamos ver só algumas coisas interessantes. A eletromag tem essa característica de agir por cargas elétricas, positivas e negativas, por polos, né, e tudo. Cargas opostas se atraem e cargas iguais se afastam. Uma coisa bacana é que é isso que impede as coisas sólidas de atravessarem umas às outras. Lembra do átomo? A maior parte do átomo é de espaço vazio.
Então as coisas, a princípio, poderiam passar, né? Os átomos conseguiriam passar uns por dentro dos outros. Pois bem, só que o que impede é que a parte dos átomos que fica para fora é a nuvem de elétrons, que tem carga negativa. Então, quando a minha mão chega aqui na parede, por exemplo, os elétrons da minha mão se afastam dos elétrons da parede. Inclusive, essa atração e repulsão ajuda a manter os átomos inteiros, com os elétrons em volta do núcleo. Quer dizer, eu já falei, né, que os elétrons ficam ali comportados na nuvem por causa de probabilidade. E a eletromag explica um pouco isso também, não totalmente, porque tem vários efeitos acontecendo ali. Agora, que nem a gravidade, a eletromag também se acumula, mas ela perde muita força com distância, então ela não chega a ser tão combada que nem a gravidade. Mas, que nem eu mostrei, em pequenas distâncias ela é muito mais forte que a gravidade. Tá bom, a gente tem também a força nuclear forte. Bom, com o nome desses ela deve ser bem forte mesmo, né? E sim, ela é de longe a mais forte das 4 interações. É uma senhora interação. Tá, e o que ela faz? Bom, se a gente pensar no núcleo atômico, digamos assim, um núcleo com 2 prótons e um nêutron, por exemplo. A gravidade dentro desse núcleo é fraca demais para fazer qualquer efeito. Tem muita pouca massa para ela conseguir combar também. Já a eletromag faria esses 2 prótons se afastarem, porque eles têm carga idêntica. E isso iria destruir o núcleo. E é aí que entra a senhora nuclear forte. Ela é muito mais forte que a eletromag e faz os prótons ficarem unidos dentro do núcleo. O negócio é que o alcance dela é ridículo de pequeno. Qualquer coisa mais longe que 3 fentômetros e ela já não consegue fazer mais nada. Um fentômetro é tipo 0,15 zeros 1 metro de distância. O número vai estar aqui na tela. O alcance ideal da senhora nuclear forte é 1 fentômetro, inclusive. A essa distância, ela fica atraindo os prótons e nêutrons para que eles permaneçam juntos. Agora, uma coisa interessante é que se essa distância for menor que 0,7 fentômetro, ela inverte e se torna repulsiva. Ou seja, ela faz os prótons e nêutrons ficarem juntos, mas não deixa eles ficarem grudados. E isso numa distância ali entre 0,7 a 1 fentômetro. E também ela não se acumula que nem as outras forças. E nem teria como, né? O alcance dela é muito pequeno. Ela atua de uma forma bem individual, mantendo a distância entre esse próton e esse, por exemplo. Agora, finalmente, a força nuclear fraca. Essa interação é muito mais subjetiva e esquisita, digamos assim. Ela não tem nenhum efeito que a gente consiga ver a olho nu, coisa que até a senhora nuclear forte tem, já que os átomos não existiriam sem ela. E também, apesar do nome, não dá para dizer que ela é a mais fraca das interações, porque ela não é realmente comparável com as outras. E também não dá para dizer que ela acumula, que nem a gravidade e a eletromag, nem que ela tenha alcance, que nem as outras 3. Ela também não faz as coisas se afastarem ou se juntarem. Tá bom, eu entendi que ela é diferente, mas o que ela faz? Tá, formalmente, ela é um mecanismo de interação entre partículas subatômicas que gera o decaimento radioativo dos átomos. Tá, vamos ver isso direito. A força nuclear fraca pode desestabilizar átomos emitindo radiação. Tá, mas peraí, isso não significa então que ela é mais forte que a nuclear fraca? Não, porque ela não fica num cabo de guerra com as outras forças. Ela não fica medindo força com ninguém, digamos assim. Basicamente, o que ela faz é permitir que os quarks mudem de sabor. Lembra dos quarks? Então, se a gente vê, por exemplo, um nêutron, ele é formado por 2 quarks down e um up. E assim tem uma carga elétrica neutra. Beleza. Aí vem a força nuclear fraca e vê que um desses quarks não curte muito a vida que ele tem. Aí ele fala pro quark, pô, eu te ajudo aí, pra você mudar. E daí o quark faz lá um curso, a nuclear fraca sempre incentivando ele, e o quark down sobe na vida e vira um quark up. A consequência dessa mudança é que esse nêutron vira um próton. E isso acaba gerando radiação, porque muda tanto a carga elétrica quanto a massa dessa partícula, já que um nêutron tem mais massa que um próton. E esse excesso de massa e diferença de carga acaba sendo expelido na forma de outras partículas. Nesse caso, um elétron e um antineutrino. E bom, eu acho que eu não preciso nem dizer, né, que pro átomo acaba zoando o rolê inteiro deles. É o que a gente chama de decaimento radioativo. Ok, então essas são as 4 forças fundamentais do nosso universo e as formas mais básicas
que as partículas interagem umas com as outras. A gente tem essas duas, a gravidade e a eletromagnetismo, que são bem notáveis no mundo, e já as forças nucleares são mais sutis, mais difíceis de perceber porque elas atuam no mundo microscópico. Mas todas elas atuam em tudo, sabe? Não é porque a gravidade é especializada em coisas grandes que ela não faz nada em coisas pequenas. Na real, entender como é que a gravidade age em um nível quântico é uma das grandes questões da física de hoje. Assim, e às vezes também alguém encontra indícios de uma quinta força fundamental. Em 2015, uma equipe na Hungria descobriu indícios de uma nova força que age sobre a matéria escura. Mas até agora, os experimentos que mostraram isso estão sendo repetidos, reanalisados, estudados os resultados. Então, até agora, a gente não sabe direito muito sobre essa descoberta, nem se realmente há uma nova força. A gente espera os resultados. Até que esteja tudo bem verificado certinho, a gente continua com essas quatro. Daí, você falou de matéria escura. O que é matéria escura? A matéria escura é assunto de um próximo vídeo. Por hoje chega. Até a próxima. A essa distância, ela fica